pessoal da minha laia, tudo bom? Rosângela aqui, falando com vocês novamente, porque eu fiquei muito intrigada com as revelações da última semana referente à questão da genética brasileira, e isso casa bastante com o estudo que eu fiz na investigação da minha família e minha também, para poder compor ali as relações e as análises feitas na minha dissertação de mestrado. Então eu vim conversar com vocês sobre isso. A USP anunciou o resultado da pesquisa sobre o sequenciamento, genético de mais ou menos 2.700 pessoas, de todas as regiões aqui do Brasil. E foi revelado que o Brasil tem como antecedência 59,1% de europeus, descendência europeia, 24% africana, 13% indígena e menos de 1% asiática. Geneticamente, o Brasil tem 60% de ancestralidade europeia, 27% de africana e 13% de indígena, uma herança dos povos nativos maior do que se imaginava. A europeia predomina no sul e no sudeste, africana no nordeste, indígena no norte e centro-oeste. Mas cada um desses três grupos tem centenas de divisões. Para entender os detalhes do nosso DNA, foi preciso sequenciar o genoma de mais de 2.700 pessoas, de capitais a comunidades ribeirinhas. O estudo faz parte do projeto DNA do Brasil, do Ministério da Saúde, e foi publicado hoje na Science, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, com resultados nunca vistos antes. E o estudo revela essa prova da violência colonial, porque também destaca o DNA encontrado nos homens são de predominância europeia e o DNA encontrado nas mulheres é de predominância indígena e africana. Isso prova que os homens se relacionaram, homens brancos se relacionaram sexualmente com mulheres indígenas e africanas, e claro que não foi com consentimento, Então houve aí uma violência muito grave, no nosso processo de colonização, que vai também indicando um pouco, dessa cultura machista e desses altos números de feminicídio que a gente vê nos dias de hoje, uma construção histórica, cultural de abuso contra as mulheres afro-indígenas descendentes. Quando eu fui escrever a minha dissertação, eu tinha como meta descobrir um pouco mais dos meus ancestrais e dos meus antepassados, A busca da ancestralidade faz a gente ter mais autoconhecimento, porque da onde que você é? Seus pais foram influenciados sobre quais culturas? Receberam quais informações, quais vivências, quais experiências minha avó, minha bisavó tiveram até chegar nessa família que eu conheço hoje. Então, para mim era muito importante para poder me autoconhecer e me avaliar, me analisar, ter uma percepção melhor da minha questão de ser racializada. Então, isso foi uma coisa incrível que eu consegui, porque me trouxe muita dignidade, o tanto que esta minha família passou e enfrentou para chegar agora, nesse momento, eu estar mais favorável a viver, a sobreviver, ao bem viver. Então isso foi fundamental, inclusive
porque ao pesquisar a minha família, eu percebi que ela estava muito ligada, entrelaçada exatamente com aquela história, né, com a história da formação social brasileira, não contada de forma eurocêntrica, né, mas com essa formação que diz muito que sociedade é essa. Eu tenho quase certeza que vocês já passaram por essa questão, né? Então, nós, mulheres negras, a gente não sabia responder, quando criança, sobre a nossa questão originária. Então, a gente ouvia muito assim na escola, né? Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, sou descendente de espanhol. E eu ficava assim com aquela cara, e eu, né? Eu sei que meus pais são baianos, mas eu sou descendente de quê exatamente? Eu não conseguia dizer, né? Eu só falei assim, só sei que eles são baianos. Só que eu ficava frustrada, porque eu falei assim, caramba, né? Como que essas pessoas se reconhecem nesses países civilizados, brancos, ditos universais, lindos, soberanos e tudo, e eu não sei nada disso, né? Justamente por conta do apagamento proposital que o Brasil fez, apagando, rasgando, mandando incendiar os registros desses povos escravizados que passaram por essa diáspora. Então foi assim que a gente ficou com essa grande lacuna de descobrir quem são essas pessoas que chegaram aqui. E eu tive a mesma dificuldade, né? Quando eu fui até a cidade natal dos meus pais para pesquisar documentos e registros, eu me deparei com essa dificuldade. Então eu consegui resgatar informações com a memória das pessoas que eu fui fazendo entrevistas, sobretudo os mais antigos, né? Pessoas mais idosas. Mas eu tive bastante dificuldade com os registros oficiais. Então, ali saiu uma média da época em que os meus antepassados viveram, né? E eu cheguei até os meus tataravós, que são ali de meados de 1870, e eu vou contando essa história de 1870 para cá. Bom, a minha outra metade do DNA caracteriza-se como 44% de ancestralidade africana, da região ali da Costa da Mina, que engloba os países de Nigéria, Togo, Benin, Gana, né? Essa região, originalmente, ela foi o local que mais traficou os povos africanos para serem escravizados nos países da América, ali no final do século XVIII, né? E dos destinos principais aqui no Brasil foi a Bahia, onde a Bahia recebia esses povos, e depois faziam as vendas da população negra sequestrada para poder compor essa migração para outros estados, né, brasileiros. E minha família é uma família baiana, né, essa família desse território que participou de tantas lutas e resistências e revoltas, né, para conseguir a sua liberdade em maio, né, de 1888. E muito interessante porque eu também fui fazer um teste de ancestralidade e eu descobri que eu tenho 47% de proveniência europeia, com indicação de ser 32% da região ibérica, aquela região ali, Espanha, litoral de Espanha e Portugal, com 9% da região Europa Ocidental, né? O que pode indicar aí essa minha origem branca, mas não tão branca, porque os ibéricos, eles eram os mais
escuros, de pele de tom mais escura do que outras regiões de Portugal e Espanha, mais centro e ao norte. E a região ibérica tem forte influência africana por conta dos países do continente africano ao norte, que historicamente nas disputas de terra, nas disputas marítimas, na comercialização ali dos seus bens produzidos, né, em África para a Europa, houve também essa miscigenação, o que então vai indicando que nós somos um país miscigenado com outras miscigenações de outros povos, né? Acho que é como a Lélia queria dizer, assim, no fundo, todos nós somos miscigenados. Ler para vocês um extrato da minha dissertação, que eu gosto bastante, que é: para os povos africanos e seus descendentes, a ancestralidade ocupa um lugar especial, tendo posição de destaque no conjunto de valores de mundo. Vincula-se à categoria de memória, ao contínuo civilizatório africano que chegou aos dias atuais, irradiando energia mítica e sagrada. Integrantes do mundo invisível, as ancestrais orientam e sustentam os avanços coletivos da comunidade. A ancestralidade remete aos mortos veneráveis, sejam os da família extensa, da aldeia, do quilombo, da cidade, do reino ou império. E a reverência às forças cósmicas que governam o universo e natureza. Pessoal do Sodalaia, comente, compartilhe. Vamos trocar sobre ancestralidade? Estou esperando seus comentários. Até mais!